O sol poente de Lisboa derramava-se como vinho tinto sobre as calçadas de Alfama, mas Beatriz não via nada além de vazio no peito. Ela estava ali, encostada à parede de azulejos frios de uma tasca esquecida, o copo de ginginha tremendo em sua mão. Eu te odeio por isso, Ana, murmurou para si mesma, as palavras escapando como um fado rouco, enquanto lágrimas quentes traçavam caminhos no rosto maquiado com perfeição executiva. No instante em que o telefone vibrou com uma mensagem de despedida, não aguento mais os teus silêncios, Beatriz. Acabou. O mundo da CEO implacável desabou. Como podia ser? Depois de anos guardando o fogo de um amor que nem ousava nomear, de noites em claro sonhando com o toque de Ana nas reuniões da empresa, tudo ruíra num mal-entendido tolo, alimentado por ciúmes e sombras do passado. Beatriz, a mulher que comandava impérios de moda com punho de ferro, sentia-se agora uma criança perdida nas ruas labirínticas da cidade que a vira nascer. E o pior, sabia que o erro era seu, nascido do medo de amar abertamente numa sociedade que ainda sussurrava julgamentos por trás das persianas de renda. Beatriz Almeida cresceu nas encostas íngremes de Alfama, onde o cheiro de bacalhau assado se misturava ao sal do Tejo e às notas melancólicas do fado que ecoavam das janelas abertas. Filha de uma costureira viúva, aprendera cedo que o mundo não perdoava fraquezas. Aos 18 anos, já tecia os primeiros sonhos de independência, costurando vestidos que capturavam a essência das mulheres portuguesas, fortes, mas com um véu de saudade. Lisboa, com seus elétricos amarelos rangendo nas subidas e os vendedores de castanhas quentes nas esquinas, moldara sua alma. Ela subira degraus impossíveis, fundando a Alma Lusa, uma marca de alta costura que agora vestia celebridades de Paris a Nova Iorque, mas sempre com toques de rendas de Viana do Castelo ou bordados de Macau. Aos 35, Beatriz era a rainha indiscutível, alta, com curvas esculpidas por anos de yoga às margens do rio, cabelos castanhos que caíam em ondas rebeldes e olhos verdes que perfuravam almas. Mas por trás da fachada de executiva implacável, guardava um segredo que a consumia, o amor por Ana. Ana Santos entrara na vida de Beatriz como um vendaval de verão no Douro. Contratada como designer júnior há 3 anos, Ana trouxera frescor à equipe com suas ideias ousadas, inspiradas nas paisagens selvagens do Alentejo, de onde viera. Aos 28, era uma visão de vitalidade, pele morena beijada pelo sol das planícies, cabelos pretos que dançavam como vinhas ao vento e um riso que ecoava como o tilintar de copos em uma festa de São João. Órfã cedo, criara-se com a avó em Évora, aprendendo a bordar mantas de lã que contavam histórias de camponeses e amores proibidos. Na Alma Lusa, Ana florescia, mas seu coração batia descompassado perto de Beatriz. As reuniões viravam rituais torturantes. O perfume de jasmim de Ana misturava-se ao cor do escritório de Beatriz e olhares furtivos trocados sobre mesas de mogno carregavam promessas não ditas. Beatriz, aterrorizada pelo escândalo que poderia abalar sua empresa e sua família conservadora, mantinha distância. É só admiração profissional, repetia-se, mas à noite, em seu apartamento no Chiado, sonhava com beijos que sabiam a pastéis de nata quentes. O que daquela fatídica tarde começara inocente. Na sala de reuniões envidraçada, com vista para a Praça do Comércio, a equipe discutia a nova coleção Saudade Eterna. Ana apresentava esboços de vestidos fluidos, inspirados nas saias das ranchadoras alentejanas, tecidos em linho que sussurravam ao vento. Imagine isso dançando num festival de folclore sob as estrelas, disse ela, os olhos brilhando. Beatriz, sentada à cabeceira, sentiu o peito apertar. Perfeito, Ana. Mas precisa de mais. Paixão, respondeu a voz rouca e por um segundo, seus dedos roçaram os da designer ao pegar o esboço. Elétrico. Ana corou, recuando como se queimada. Horas depois, no elevador lotado do prédio neoclássico, Ana sussurrou: Beatriz, precisamos falar. Sobre nós. O coração da CEO parou.
Não há nós, Ana. Isso é ilusão tua. As palavras saíram frias, mas o pavor de exposição, de manchetes nos jornais lisboetas, de olhares piedosos na missa dominical da Sé, a sufocava. A mensagem chegou ao anoitecer, enquanto Beatriz caminhava pelas ruelas de Alfama, buscando refúgio no fado de Maria Severa. Não aguento mais os teus silêncios. Acabou. Ana partira para o Alentejo, deixando para trás um rastro de dor. Beatriz correu para o carro, o Mercedes rugindo pelas autoestradas em direção a Évora. A noite caía como um manto de veludo negro e as vinhas do Douro davam lugar às planícies infinitas. Chegou à casa da avó de Ana à meia-noite, batendo à porta com punhos cerrados. Ana! Abre, por favor, gritou, a voz quebrando como uma onda no cais das colunas. A porta se entreabriu, revelando Ana, olhos inchados, vestida num robe simples bordado à mão. O que fazes aqui, Beatriz? Vai embora. Tu não queres isto. Mas Beatriz entrou, o ar carregado de cheiro de ervas secas e memórias. Quero sim. Deus, como quero. Mas tenho medo. Medo de perder tudo por amar uma mulher numa terra que ainda canta fados de amores impossíveis. Elas sentaram-se à mesa de carvalho, sob a luz trêmula de uma lâmpada de azeite. Ana serviu o chá de camomila, as mãos tremendo. Lembras-te da primeira vez que nos vimos? No lançamento da coleção Fado Azul. Eu era a novata, tropeçando nos saltos, e tu me salvaste de uma queda ridícula. Beatriz sorriu, amarga. E desde então, guardei-te no peito como um segredo de confissão. Contaram-se as noites insones, os ciúmes disfarçados de críticas profissionais. Mas o mal-entendido explodira dias antes. Sofia, a sócia de Beatriz, uma viúva elegante de 40 anos com sotaque madeirense, convidara a Ana para um jantar profissional no bairro Alto. Beatriz vira-as rindo à mesa de um restaurante de mariscos, e o ciúme cegara. Estás a traí-la com Sofia, acusar a Ana por mensagem, sem contexto. Ana, ferida, respondera com o adeus. Não foi traição, Beatriz. Sofia só queria conselhos sobre a vida. Ela sabe do meu amor por ti e apoia-nos. As palavras pairaram e Beatriz chorou pela primeira vez em anos, abraçando Ana como se o mundo acabasse ali. Perdão. Meu medo é maior que o meu amor, mas não mais que a minha saudade de ti. Naquela noite, sob o céu estrelado do Alentejo, elas se beijaram pela primeira vez, um beijo suave, como o roçar de folhas de sobreiro, cheio de promessas e lágrimas. Mas o drama só começava. De volta a Lisboa, Sofia, invejosa do sucesso de Beatriz e secretamente apaixonada por ela, tramaria uma rede de mentiras para separá-las, usando documentos falsos da empresa para sugerir que Ana vazara designs para concorrentes. O conflito escalaria, testando o amor nas chamas da traição corporativa e social. As semanas seguintes foram um turbilhão de sussurros e olhares cúmplices nos corredores da Alma-Lusa. Beatriz, revigorada pelo beijo em Évora, permitia-se pequenos gestos, um café partilhado na varanda do escritório, com vista para os arcos da Rua Augusta, ou um toque fugaz nas costas de Ana durante uma prova de tecidos. A empresa fervilhava com a nova coleção e as duas mulheres, agora cúmplices, infundiam cada peça com a essência de seu amor nascente, vestidos que fluíam como o Tejo ao luar, bordados que contavam histórias de reencontros. Ana, com sua herança alentejana, sugeria estampas de flores silvestres colhidas em montes de cortiça, enquanto Beatriz, com o pragmatismo lisboeta, equilibrava com cortes precisos que evocavam a arquitetura manuelina. És a minha musa, murmurava Beatriz em noites roubadas, passeando pelo Jardim da Estrela, onde os pavões exibiam caudas iridescentes sob lâmpadas de ferro forjado. Mas a sombra de Sofia pairava.
Aos 40 anos, Sofia Mendes viera da Madeira com um passado de perdas, marido afogado num vendaval atlântico, deixando-a com uma filha pequena e um rancor contra o mundo. Na alma lusa, ela gerenciava as finanças com maestria, mas seu coração endurecera como basalto das ilhas. Apaixonara-se por Beatriz em silêncio, admirando sua força, mas vendo em Ana uma rival jovem e vibrante. O jantar no bairro alto fora inocente, conselhos sobre equilibrar maternidade e carreira, mas Sofia vira a oportunidade. Dias após o retorno de Ana, ela espalhou rumores sussurrados. Ana está a usar o favoritismo para subir. Beatriz, ainda insegura, duvidou por um instante, mas o amor prevalecia. Confio em ti, disse a Ana numa tarde chuvosa, enquanto o aguaceiro tamborilava nas vidraças do ateliê. O Festival de São João em Lisboa aproximava-se e a equipe planejava um evento de lançamento na praça do município, com fados ao vivo e danças folclóricas. Beatriz e Ana sonhavam em anunciar seu relacionamento ali, discretamente, talvez com um anel de filigrana oferecido à luz das fogueiras. Mas Sofia agiu. Num e-mail anónimo para o conselho da empresa, enviou esboços vazados, cópias alteradas dos designs de Ana, com marcas de um concorrente espanhol. Traição interna, acusava o remetente. Beatriz recebeu o alerta numa reunião noturna, o rosto pálido sob as luzes fluorescentes. Ana? Isso não pode ser, murmurou, mas a dúvida cravou-se como uma espinha de sardinha. Confrontou Ana no ateliê vazio, às 2 da manhã, o ar pesado de cheiro de tintalinho úmido. Explica-me isto, gritou, atirando os papéis no chão. Ana, exausta de uma prova exaustiva, desabou. Não fui eu, Beatriz. Alguém quer nos separar. Confia em mim, como em Évora. O mal-entendido explodiu como um petardo de São João prematuro. Beatriz, ferida pelo medo de perder o império construído com suor e noites sem dormir, afastou Ana da equipe. Suspensão indefinida. Até esclarecermos. Ana partiu chorando, de volta ao Alentejo, deixando Beatriz sozinha com o eco de seu erro. Naquela noite, Beatriz vagueou pelas ruas do Chiado, comprando um ramalhete de cravos vermelhos numa florista de meia-idade que contava histórias de amores antigos. Sentou-se num banco do mirador de Santa Catarina, olhando o Tejo Negro, e ligou para a avó de Ana. Eu a magoei de novo. Como um tolo. A voz idosa, rouca de anos de colheiras, respondeu: o amor em Portugal é como o vinho do Porto, precisa de tempo para amadurecer, mas um erro pode azedá-lo. Vai atrás dela, menina. A terra alentejana perdoa, mas o coração não esquece. No dia seguinte, Beatriz cancelou reuniões e pegou o trem para Évora, o coração martelando como o badal de uma campainha na sede de Lisboa. Encontrou Ana nos campos de Sobreiros, colhendo flores para sua avó, o vestido simples salpicado de terra vermelha. Voltei para lutar por nós, disse Beatriz, caindo de joelhos na poeira. Ana, olhos marejados, estendeu a mão, então prova. Descobre quem nos traiu. Juntas, elas investigaram, chamadas para peritos em ti, análise de metadados nos e-mails. A trilha levou a Sofia, cujos acessos ao servidor revelavam manipulações. Mas o confronto seria em Lisboa, no auge do festival. Enquanto isso, o amor delas aprofundava-se em cartas trocadas, Beatriz escrevia de hotéis impersonais em Évora, descrevendo saudades do riso de Ana. Ana respondia com poemas inspirados em Camões, adaptados para elas. Amor é fogo que arde sem se ver, mas queima mais que o sol alentejano. O festival chegou como um sonho febril. As ruas de Lisboa pulsavam com martelos de plástico, sardinha assada crepitando em grelhas e fogueiras, iluminando rostos extasiados. Beatriz, vestida num fato de linho branco da própria coleção, esperou Sofia no terraço do evento, o fado de Marisa ao fundo cantando de separações. Porquê, Sofia? Inveja?
Dor? Perguntou, voz firme mas trêmula. Sofia, com um copo de aguardente na mão, confessou: queria ser eu a teu lado. Tu mereces alguém que entenda as noites madeirenses, não uma rapariga de planícies. Lágrimas escorreram e Beatriz, em vez de raiva, estendeu compaixão. O amor não se rouba, Sofia. Gursi demitiu-a com dignidade, oferecendo referências e terapia. Ana, observando das sombras, aproximou-se, e sob as estrelas, elas dançaram um viralento, mãos entrelaçadas, ignorando olhares curiosos. A reconciliação com Sofia trouxera paz relativa, mas o verdadeiro teste veio das sombras sociais. Lisboa, cidade de contrastes, onde o progresso das startups no Lisboa Factory se entrelaçava com tradições católicas nos altares dourados da Basílica dos Mártires, ainda murmurava sobre amores como delas. Beatriz recebeu o primeiro golpe numa entrevista ao Jornal de Notícias. Um repórter, farejando fofocas, insinuou alianças pessoais na empresa. A alma luz é sobre empoderamento feminino, não escândalos, rebateu Beatriz, mas o artigo saiu vago, com alusões a relações impróprias. Ana, lendo no trem de volta, sentiu o estômago revirar. Eles vão nos destruir, disse ao telefone, voz embargada pelo choro. Beatriz, determinada, transformou a dor em ação. Organizou um desfile solidário no convento de São Francisco, em Coimbra, cidade das universidades antigas e das serenatas estudantis. Vamos mostrar que o amor lésbico é tão português quanto o fado ou o azulejo, propôs a Ana durante um fim de semana roubado em Óbidos, a Vila das Livros onde se perderam em ruas de muralhas medievais, lendo versos de Sofia de Melbrenner em cafés escondidos. Ana, curando feridas, bordou um vestido especial para Beatriz, seda azul como o céu de Évora, com motivos de andorinhas, símbolo de migração e retorno. Para que voltes sempre a mim, sussurrou ao vesti-la, dedos traçando a curva das costas. O desfile foi um triunfo emocional. Sob os arcos góticos do convento, modelos desfilavam peças que celebravam a diversidade, saias rodadas inspiradas nas danças das raparigas do Minho, tops bordados com frases de poetisas portuguesas como Florbela Espanca. Beatriz e Ana, de mãos dadas no final, subiram à passarela. O público, designers, influencers e locais curiosos, aplaudiu, mas nem todos. Um grupo de conservadores, liderado por um tio distante de Beatriz, protestou do lado de fora com cartazes: família tradicional, não aberrações. Beatriz enfrentou-os com a graça de uma rainha. Portugal é terra de descobrimentos. Descobri o amor verdadeiro, e isso é herança nossa. Ana, ao seu lado, acrescentou: o Alentejo ensinou-me que o solo fértil aceita todas as sementes. Mas o conflito interno de Beatriz fervia. Sua mãe, viúva devota que frequentava a igreja de Santo António, ligou numa manhã de nevoeiro: filha, ouvi boatos. Isso é verdade? Deus não aprova. Beatriz, no balcão de granito de sua cozinha no Chiado, com vista para o castelo de São Jorge, desabafou pela primeira vez: mãe, Ana é a minha alma. Como o fado precisa de dor para ser belo. A mãe, após silêncio, respondeu com sabedoria lentejana herdada: então vivo, mas com honra. Eu rezo por vós. O apoio inesperado fortaleceu Beatriz, mas a traição maior veio de dentro. Um investidor-chave, o Sr. Vasco, homem de Setúbal com vinhas no Sado, retirou-se, citando instabilidade moral. Ana, sentindo o peso, questionou: vale a pena, Beatriz? Talvez devêssemos esconder de novo. Num piquenique nas dunas de Comporta, com o mar Atlântico rugindo e cestas de queijos da Serra da Estrela, Beatriz rebateu: não. O amor escondido é como vinho sem sol, azeda. Vamos brilhar.
Elas aprofundaram o laço em rituais íntimos, cozinhando caldeirada de peixe na cozinha de Ana em Lisboa, rindo de histórias de infância, Beatriz contando das festas de Santo António, com manjerico sardinha, Ana, das romarias alentejanas com ranchos de dançarinas. Mas o CAO aproximava-se. Sofia, amargurada apesar da demissão generosa, aliou-se ao investidor Vasco, vazando e-mails privados de Beatriz para Ana, torcidos para sugerir manipulação corporativa. Beatriz usa o amor para controlar a empresa, alegava o escândalo no público. O mundo desabou novamente. Beatriz, no escritório às 4 da manhã, rodeada de pilhas de contratos e garrafas vazias de vinho verde, recebeu a chamada de Ana. És uma mentirosa? Usaste-me? A voz de Ana era um fio de vidro estilhaçado. Beatriz correu para o apartamento de Ana no bairro Alto, subindo escadas estreitas cheias de grafites e cheiro de incenso. Não. São mentiras de Sofia e Vasco. Eu amo-te de verdade, Ana. Mais que a empresa, mais que Lisboa. Ana, de pé na sala com paredes forradas de livros de poesia, atirou um vaso de cerâmica minhota. Prova. Renuncia a tudo por mim. Beatriz, cortada pelo estilhaço, sangrando no tapete persa, sussurrou. Eu renuncio. Amanhã vendo ações. Só tu importas. Naquela noite de insomnia, Beatriz velou Ana, limpando o ferimento com lençóis de linho e cantando um fado baixinho, Estranha Forma de Vida, de Amália Rodrigues. Ana, amolecendo, confessou seu próprio medo. Cresci ouvindo que amores assim acabam em tragédia, como nas lendas alentejanas de Mouras Encantadas. Elas choraram juntas, abraçadas no chão, o som distante de um acordeão de rua misturando-se às suas respirações. Ao amanhecer, com o sol tingindo o Tejo de rosa, Beatriz ligou para seu advogado. Prepara a venda. Mas o destino interveio. Um aliado inesperado, a avó de Ana, dona de vinhas no Alentejo, usou contatos antigos para desmascarar Sofia e Vasco, revelando subornos em negociações paralelas. A revelação veio como um raio de sol rompendo as nuvens de um inverno lisboeta. A avó de Ana, Dona Rosa, uma matriarca de 78 anos com mãos calejadas de colheitas e olhos que viam além das aparências, convocou uma reunião no seu monte em Évora. Beatriz e Ana viajaram de comboio, o expresso do sul chocalhando pelas planícies, parando em estações onde vendedores ofereciam figos secos e queijos de cabra. Dona Rosa esperava-as na varanda de azulejos verdes, com uma mesa posta de pão alentejano, azeite e ensalada de corações de alcachofra. Senta-te, Beatriz. O amor não se mede em ações de empresa, mas em coragem, disse, servindo um copo de tinto robusto. Com documentos amarelados, cartas de um primo advogado em Lisboa, provou o esquema. Sofia falsificara e-mails usando um proxy madeirense e Vasco planejava uma aquisição hostil. Beatriz, aliviada mas exausta, abraçou Dona Rosa. Obrigada. Tu salvaste-nos. Ana, olhos brilhando, acrescentou. Avó, sempre disseste que o Alentejo cura almas. A matriarca sorriu, contando uma história de juventude. Eu amei uma mulher nos anos 60, durante o Estado Novo. Escondemo-nos nas vinhas, mas o medo nos separou. Não cometam o meu erro. As palavras ecoaram como um fado de redenção e naquela tarde, sob os sobreiros centenários, Beatriz e Ana plantaram uma muda de oliveira, símbolo de paz eterna em terras portuguesas. De volta a Lisboa, Beatriz confrontou Vasco no seu escritório em Alcântara, com vista para os estaleiros do Tejo. A tua ganância traiu-te, disse, apresentando provas. Vasco, um homem de bigode grisalho e sotaque setubalense carregado, desabou. Perdi a família para dívidas. Queria salvar as vinhas. Beatriz, em vez de processo, ofereceu um acordo, investimento ético na alma lusa para vinhos sustentáveis, trocando traição por parceria.
Sofia foi o teste final. Beatriz marcara um encontro no Jardim Botânico de Lisboa, onde orquídeas tropicais floresciam em estufas vítreas, evocando as Ilhas Atlânticas. Sofia chegou pálida, carregando uma caixa de bordados madeirenses, lenços de linho com motivos de levadas e lauréis. Perdão, Beatriz. A dor me cegou, murmurou, voz trêmula como o vento nos paus. Beatriz, com Ana ao lado, estendeu a mão. Dor não justifica mal, mas compreendo. Volta como consultora, mas com terapia. Portugal precisa de curas, não de vinganças. Sofia chorou, abraçando-as. Obrigada. Encontrei amor verdadeiro numa terapeuta, uma mulher como nós. O gesto humanitário espalhou-se e a alma lusa ganhou manchetes positivas. CEO lésbica transforma traição em inclusão. O amor de Beatriz e Ana floresceu em profundidade. Elas mudaram-se para um apartamento no Príncipe Real, bairro de galerias e cafés boémios, com varanda cheia de vasos de manjerico e uma vista para o aqueduto das Águas Livres. Noites eram rituais, cozinhando arroz de marisco com ingredientes do mercado da Ribeira, dançando fado lento na sala ao som de vinis de Marisa, ou passeando de elétrica até Belém, provando pastéis quentes na confeitaria centenária. Ana desenhava enquanto Beatriz contava histórias da infância, das procissões de Corpus Christi, com tapetes de flores efêmeras. Tu me fazes sentir inteira, confessava Ana, traçando o rosto de Beatriz com os dedos, sob a luz de velas de cera de abelha. Mas o CAO trau social irrompeu no Natal, com a família de Beatriz reunida na casa de Sintra, entre palácios românticos e neblina atlântica. O tio conservador, dono de uma fábrica de cortiça em Leiria, confrontou: isso é pecado, Beatriz. Abandona essa aberração. A mesa, posta com rabanadas e bacalhau à consoada, silenciou. Beatriz ergueu-se, voz firme. Tio, Portugal descobriu o mundo com coragem. Meu amor por Ana é minha maior descoberta. Aceita ou sai? O tio partiu bufando, mas a mãe de Beatriz, com lágrimas nos olhos, abençoou-as com um terço antigo. Santo António protege amores verdadeiros. Ana, emocionada, sussurrou: somos família agora. O ano novo trouxe calmaria, mas um teste final. Ana descobriu uma gravidez, não biológica, mas o desejo de adoção. Quero uma filha como nós, forte e livre, disse, numa viagem a Porto, cidade de pontes e portos de vinho. Beatriz, inicialmente temerosa pelo escrutínio, abraçou o sonho. Sim. Construiremos um lar com raízes em todo Portugal. Elas visitaram orfanatos em Faro, Algarve, onde o mar azul contrastava com a dor das crianças abandonadas. O processo foi árduo, burocracia, julgamentos velados, mas o amor as sustentava, como as muralhas de Óbidos protegem a vila. Com a adoção em curso, Beatriz e Ana mergulharam em um novo capítulo de vulnerabilidade. Escolheram uma menina de 5 anos, Maria, órfã de imigrantes cabo-verdianos em Lisboa, com cachos pretos e olhos curiosos que lembravam o Oceano da Guiné. Ela tem a alma do mar, como o nosso Portugal, disse Ana ao segurá-la pela primeira vez no centro de acolhimento, um prédio modesto no Martim Muniz, bairro multicultural de cheiros de especiarias e morna ao fundo. Beatriz, vendo Maria desenhar barcos em papel pautado, sentiu o coração expandir. Seremos mães. Um trio inquebrável. O processo legal arrastou-se por meses, com visitas supervisionadas onde liam contos de fadas portugueses, Amor Encantada, adaptada para heroínas lésbicas, e cantavam modinhas alentejanas. Enquanto isso, a alma lusa prosperava. A coleção Raízes Entrelaçadas, inspirada em seu amor e na futura família, vendeu recordes, com peças que misturavam rendas de Vila do Conde e padrões africanos, celebrando a diáspora lusa. Beatriz, agora mais humana, delegava tarefas, permitindo-se tardes livres com Ana e Maria em parques como Monsanto,
colhendo morangos silvestres e contando lendas de lobos maus que viravam aliados. Mas o passado sussurrava. Sofia, redimida, enviou uma carta de desculpas, anexando um bordado de andorinhas para Maria, que voa em alto, livres de sombras. Beatriz perdoou plenamente, convidando-a para o batizado simbólico em Alfama, onde um padre progressista abençoou a família não tradicional. O conflito culminou numa crise inesperada. Durante uma viagem de família a Sintra, Maria adoeceu com febre alta, evocando medos ancestrais de doenças em terras isoladas. No hospital de Cascais, com o mar rugindo fora da janela, Ana desabou. E se nos tirarem ela? Somos anormais aos olhos deles. Beatriz, velando a cama com mãos frias, rebateu: não. Nosso amor é nossa força. Lembra-te de Évora, do festival. Horas de espera transformaram-se em confissões profundas. Beatriz admitiu o terror de falhar como mãe, moldada pela ausência paterna. Ana, o medo de herdar a solidão da avó. Maria acordou sorrindo, pedindo histórias de princesas que se amam, e o laço familiar solidificou-se. De volta a Lisboa, elas celebraram com uma festa íntima no Terreiro do Paço, sob fogos de artifício do Dia de Portugal. Amigos, designers quer, vizinhos do Chiado, brindaram com moscatel, dançando ao som de um rancho folclórico adaptado. Dona Rosa, via videochamada do Alentejo, ergueu um copo. Vocês são o vinho novo de Portugal, encorpado, com notas de esperança. Beatriz e Ana, com Maria dormindo no colo, trocaram votos privados, na saúde e na saudade, para sempre. Mas a traição final veio de um aliado improvável. O tio de Beatriz, redimido superficialmente, vazou fotos da festa para um blog conservador, rotulando-as de decadência lisboeta. O escândalo explodiu nas redes, com petições online pedindo boicote à alma lusa. Beatriz, no epicentro da tempestade, enfrentou repórteres na porta do escritório. Meu amor por Ana e Maria é puro. Quem julga, ignora a tapeçaria de Portugal, tecida de amores de todas as cores. Ana, ao seu lado, acrescentou: somos filhas desta terra, como as ranchadoras que dançam sob o sol implacável. O CAO trau emocional irrompeu numa noite de tempestade, com trovões e quando como canhões do passado marítimo. Beatriz e Ana discutiram no apartamento, vando contra as janelas. Talvez devêssemos emigrar para Amsterdão, sugeriu Ana, exausta. Beatriz, lágrimas misturando-se à chuva no rosto, gritou: não. Fugir seria trair nossas raízes. Luta comigo. Elas se abraçaram no chão, Maria acordando para consolar com um abraço desajeitado. Mamãs, contem fado feliz. Naquela vulnerabilidade, o amor renasceu mais forte, como uma oliveira após incêndio. A resolução veio coletivamente. Clientes leais, de Porto a Faro, lançaram uma campanha amor luso, inundando as redes com histórias de famílias que era. O tio, confrontado pela mãe de Beatriz numa missa em Mafra, confessou arrependimento. Meu medo era pela família, não por ti. Ele publicou uma retratação, doando para causas LGBTQ+. Sofia, agora amiga, organizou um workshop de bordado terapêutico para vítimas de discriminação. Com o escândalo dissipado como névoa matinal no Tejo, Beatriz, Ana e Maria entraram numa era de serenidade profunda. A alma lusa expandiu-se, abrindo uma filial no Porto, onde as duas mães projetaram uma coleção infantil inspirada em Maria, vestidinhos com bolsos para conchas da praia e estampas de barcos velhos do Douro. Beatriz, mais reflexiva, escreveu um livro de memórias, Saudade Tecida, uma CEO, um amor, uma família, lançado numa feira do livro em Lisboa, com Ana lendo excertos sob o toldo da Bertrand, a livraria mais antiga do mundo. O sucesso trouxe convites para palestras em universidades de Coimbra, onde estudantes que as viam como faróis. Vocês provam que o amor lésbico é herança portuguesa, como os descobrimentos.
A vida familiar tecia-se com fios cotidianos e mágicos. Manhãs começavam com Maria correndo pela varanda, regando manjerica enquanto Beatriz preparava ovos mexidos com chouriço e Ana esboçava designs ao som de rádio que tocava fado revivido por Carminho. Fins de semana eram peregrinações, a Fátima para orações pessoais de gratidão, o Algarve para castelos de areia e grutas azuis, ou o Gerês para trilhas onde o vento sussurrava segredos ancestrais. Dona Rosa visitava mensalmente, trazendo cestos de melão alentejano e contos de moras que amavam livremente. Vocês são minha redenção, dizia a neta e a nora. O amor entre Beatriz e Ana evoluíra para uma dança madura, cheia de toques sutis e olhares que diziam tudo. Num aniversário de Ana, Beatriz organizou um piquenique no castelo de São Jorge, com vista para a cidade que as unira. Trouxe um colar de filigrana de Gondomar, gravado com minha saudade viva. Tu me ensinaste a amar sem medo, disse, beijando-a sob as laranjeiras moriscas. Ana, emocionada, respondeu com um vestido novo, e tu me deste raízes em Lisboa, minha casa. Maria, com uma coroa de flores, declarou, eu sou a ponte entre vós. Desafios menores surgiam, birras de Maria na escola sobre duas mamãs, opressões de trabalho, mas resolviam-se com diálogos abertos, terapia familiar e apoio de uma rede que era em Lisboa, que se reunia no Village Underground para noites de morna e vinho. Beatriz, outrora isolada, agora mentorava jovens empresárias lésbicas, compartilhando: o sucesso não é o topo da colina, mas a jornada com quem amas. O clímax emocional veio no 5º aniversário de Maria, numa romaria em Évora, terra natal de Ana. Sob o céu estrelado, com ranchos dançando ao som de pandeiretas, Beatriz ajoelhou-se. Ana, queres casar comigo? Não por lei, mas por alma, como as uniões secretas de outrora. Ana, com lágrimas, aceitou. Sim, minha CEO do coração. A cerimônia, informal, envolveu família e amigos, votos trocados à luz de lanternas, um fado cantado por Dona Rosa e Maria espalhando pétalas de rosas silvestres. Não houve luxo, mas emoção pura, um casamento humanista, celebrando o amor como tapeçaria tecida à mão. Anos fluíram como o Douro em safra. Maria cresceu bilingue, misturando português com crioulo cabo-verdiano, sonhando em ser designer como as mães. Beatriz semi-aposentou-se, focando em filantropia, bolsas para mulheres que querem artesanato tradicional. Ana liderou a Alma Lusa com visão fresca, expandindo para a África lusófona. Sofia, casada com sua terapeuta, tornou-se tia honorária, enviando presentes de levadas madeirenses. Num entardecer em Alfama, onde tudo começara, Beatriz e Ana sentaram-se num banco de ferro, Maria correndo atrás de gatos vadios. Olha para nós, disse Beatriz, mão na de Ana. De um mal-entendido a esta sinfonia. Ana sorriu. É o fado da nossa vida, dor, mas com um refrão de alegria. O sol mergulhou no Tejo, tingindo o céu de laranja, e Lisboa, eterna testemunha, sussurrou aprovação nas brisas salgadas. Seu amor, outrora escondido, agora iluminava como os faróis de Cabo da Roca, guia para outros navegantes em mares de incerteza. E assim, na terra de saudades e descobertas, elas viveram, não num final feliz perfeito, mas numa humanidade plena, tecida de perdão, paixão e raízes profundas.